Galera, tô ansiosa. Aí a gente Estamos vai... live. O Gonzaguinha, tadinho. O Gonzaguinha não tá aí hoje. Olha lá, ó. O Gonzaguinha foi primeiro a dar boa noite. Tá aí, mas não tá aí, né? Aparecer. É. Até é bom avisar, né, cara, que o Fábio, nosso cachorrão, né, Fábio Trierweiler, ele tá, acho que num treinamento, não vai poder participar, e o Gonzaguinha tá com problemas de internet, cara. Ele me ligou hoje e tá com problemas de internet. Aí não vai poder entrar o ícone do Papo Pinado. Não, e se sem problema na internet, a internet dele já é daquele jeito, imagina com, né? Imagina com problema. Já tô falando de nosso celular. Se internet funcionando, já fica todo quadriculado, né, cara? Não ia dar pra ver nada. Vamos puxar então? Fechou? Começar o 29º episódio? Posso começar? Tu que manda, misto. É o piloto. Então tá, né? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Chegamos ao 29º, novamente, episódio do Papo Pinado. Dessa vez com um quadro diferente, né, cara? Vai ser o Papo Pinado Fight. Vou até aqui mudar as posições pro Fusca não ficar perto do Coraci, senão o bicho vai pegar, cara. Brincadeira, velho. É brincadeira, né? Nada a ver. É só o Papo Pinado normal. A gente só quis fazer um pouco diferente. Antes de mais nada, vamos passar aqui na mesa para apresentar. Ambos já estiveram aqui no Papo Pinado, né, cara? Eu acho que eu tava vendo o Fusca foi o 17º episódio, se eu não me engano, e o Coraci foi na semana passada. Quem assistiu o Papo Pinado anterior vai entender também o porquê que a gente está aqui, né? Depois o Jasca também pode dar um spoiler. Se bem que tu não tava o Papo Pinado anterior, né, Jasconator? Então tá voltando agora, né? Eu tava, cara. No anterior eu tava. No anterior eu tava? O Fábio só não tava. Eu tava, então rolou um papo ali do Coraci, vamos falar de carreira, Fusca no chat e tal, então trouxemos eles aqui para essa 29ª edição. Antes de mais nada, meu nome é Ricardo Bins, trabalho na Philips, na unidade de cardiologia aqui em Blumenau, Santa Catarina, junto com meu brother, Jasconator. Olhe para mim, Jascone, não me ignora, querido. Aí, Jascone, não vai cumprimentar o cara? Olha só, perdidaço, ele tá perdido, tá no mudo. Tudo bem, dá um desconto. Mudo, cara. É que eu tô em Balneário Camboriú hoje, na casa da mamãe, daí me perdi aqui no background e no mudo. Então, estamos aí, semana passada eu estava aqui, cara, eu pensei agora numa coisa, dobradinha do Coraci, né? Olha aí, ó. Dobradinha, cara. Coraci em dobro no Papo Pinado, cara. 2 vezes seguido. também, né? Só que o Fusca já veio. O Fusca já veio, só que o Coraci foi seguido, né? Então, assim, 2 semanas seguidas ouvindo o Coraci falar, cara. Olha só, Coraci. Na próxima mais uma vez, eu vou pedir gol no Fantástico. Então, estamos aí, galera. Eu sou o Fábio Jascone, eu sou gerente de desenvolvimento na Philips em Blumenau. Trabalho com o parceiro aí, Ricardo Bins, já trabalhei com o Coraci também. Ainda não tive a honra, prazer de trabalhar com o Fusca, mas é um cara que conheço aí de eventos também, um grande parceiro, uma figura, um cara sensacional. Então esse Papo Pinado, na verdade, o logo ficou de briga, né? Mas não é uma briga, é mais pra gente trazer alguns pontos de vistas diferentes e discutir em cima disso. Acho que ninguém está errado, né? É muito ponto de vista, depende muito do contexto, depende muito do segmento de empresa, e a gente está aqui para falar de carreira, né? Antifragilidade, como ser antifrágil na carreira. Legal, Bins. Você falou muito bem a tela cheia, velho. Como ser antifrágil na carreira, ainda mais nessa situação de pandemia, né? Vivendo esse momento aí que a gente está vivendo hoje. Então, acho que vai ser um papo bem bacana. Como eu falei antes, né? Fábio Trierweiler não está aqui, está no treinamento. Gonzaguinha está com um problema na internet. É uma pena. Nosso ícone do Papo Pinado. Então, vamos passar a bola aí pro Fusca. Fusca, por favor, se apresente novamente, né, cara que já esteve aqui no Papo Pinado, e depois o Coraci pega a palavra e a gente começa aí a discussão. Boa, legal. Bom, gente, cá estou, Wagner Fusca, diretamente de Maringá, no Paraná. Estamos aqui chovendo, graças a Deus, para levar um pouco calor. E é isso aí, estamos aqui para dar daquela pergunta que eu fiz na última semana sobre, puxa, chegou a aplicar alguma coisa de antifragilidade na carreira? A gente vem, de fato, aí trocar ideias, figurinhas, experiências nos nossos diversos cenários, né?
não vai ter comunicação bem violenta, não vai ter briga, mas... Bom, vamos agregar, isso aí, isso foi legal. Tamo junto, obrigado pelo convite aí, sempre é um prazer estar com vocês, conversar com os amigos aí. O Fusca que comentou com a gente nos bastidores que teve um episódio que queimou a webcam do outro notebook dele. Algo que eu nunca havia visto na minha vida. Essas lives, essas coisas de remoto, cara, não tá aguentando o processador da placa de vídeo, não. Sim, tá igual o farol de carro depois que pediram pra deixar aceso o tempo inteiro na estrada, né? Não é. Tem que ficar trocando o tempo todo. Legal, cara. Fala aí, Coraci, quem é você novamente? Pra quem não assistiu semana passada. Pra quem tá com saudade já, né? Tá em Porto Alegre hoje, né? Hoje estou em casa, estou em Porto Alegre. Quero agradecer aí de novo a oportunidade de estar falando com os meus amigos. Ter a oportunidade de estar o Fusca aí, que é um cara que também eu não tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele. Mas sempre vejo em evento, estamos em grupos em comum aí de WhatsApp, de internet, vendo os comentários. E eu fico bem feliz, porque a coisa surgiu de forma natural, né? Foi aquela coisa orgânica da pergunta ser tão boa que eu falei, não, isso aqui merece um programa à parte. Não é só um pedacinho da antifragilidade, é um outro departamento, a antifragilidade das pessoas, da sua carreira. Então, eu estou bem feliz aí de vir debater esse assunto, que pode, vamos dizer que é a grande base para tudo, né? Pessoas antifrágeis. Que legal, cara. Então a gente comentou bastante sobre antifragilidade no episódio anterior, até quem quiser dar uma conferida, tá disponível, né? Aí no canal do Papinado. E aqui a gente está trazendo esse assunto um pouco mais específico para a carreira. E aí eu já puxo vocês aí. Vou começar pelo cara que está aqui na minha esquerda na tela, ok? Fusca, que foi o cara que trouxe a pergunta. Cara, o que tu acha assim, ó, de antifragilidade quando a gente traz esse conceito, né, de não ser robusto, mas de conseguir evoluir mesmo diante de situações adversas, né? O que tu considera que o profissional o que ele é um profissional antifrágil? Como é que a gente pode dizer assim, cara, isso é ser um profissional antifrágil? Qual é a tua opinião? Tá, então é só um detalhe, acho que é importante abrir esse parênteses. Eu não li o livro Antifrágil. Tudo que eu sei de antifragilidade de Nissim Taleb, acho que esse é o nome, eu escuto de meetups e de amigos, então, assim, o que eu vou falar não está embasado nos livros, está embasado num conceito grande que talvez eu esteja conhecendo, aprendendo e vivendo, tá? Então, não achem que, talvez, assim, acho que o Gonzaga, o Coraci, que leram o material, podem fazer essas referências, então... Tu não vai mostrar o livro igual o Gonzaga? Não tenho. Eu tenho outros aqui e tal. Mas do Antifrágil não chegou. Não, fica tranquilo, cara, que eu também não li o livro, tá? E o Coraci até falou dos caras que leram, que não é para ler resumo de livro, né? Do papo nada anterior. E eu sou o cara que leu o resumo do livro, tá? Então, eu fiquei bem quietinho na sexta-feira passada. Só deixei os dois falarem aí. Mas não, vai lá, cara, tamo junto. Tá, agora voltando pra pergunta, eu vou pedir pra você reprisar aí, que minha cabeça na sexta-feira tá ficando meio quebrada, já tá meio fragilizada, assim. É uma questão do profissional antifrágil, né? Sim, o que é porque a gente falou de antifragilidade, né, que é um conceito bem genérico, acho que ele pode ser usado para vários aspectos, mas o que é o profissional antifrágil? O que a gente pode considerar como o antifrágil no meio profissional? Tá. Acho que o que eu acabei de fazer poderia se encaixar até no antifrágil. A gente vê um monte de gente que às vezes não entende uma coisa e tem vergonha de perguntar. Já seria um exemplo claro de, puxa, eu não tenho... Eu já passei um pouco da fase de ter medo de me expor. E, cara, eu prefiro dar uma mensagem correta do que ficar enrolando, blá, 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 blá. Eu acho que um pouco do profissional antifrágil é esse cara que tem consciência de quem ele é. Então, assim, sabe bem seus valores, suas crenças, e principalmente aquilo que ele é frágil, né? Eu digo assim, puxa, o cara não é muito bom em falar em público. Como que eu vou desenvolver isso? Talvez eu não vou desenvolver numa grande escala, falar com um grande público num evento grande, ou até no meetup aqui, tipo, online, que de certa maneira você está atingindo, isso daqui ficar gravado e você tem uma responsabilidade em falar. Então você começa pequeno, praticando. Acho que um profissional antifrágil está bem ligado naquela
aí eu vou falar as palavras da moda, o mindset de crescimento. É aquele que, entendeu que não pode ficar mais tão fixo assim, né? Cara, eu preciso abrir um pouco o leque e, cara, não ter vergonha de querer aprender. A gente sai das faculdades, das universidades e acha que a gente parou de aprender lá. Não, cara, aprender todo dia, cara. Então, acho que alguém antifrágil é aquele que está em constante mudança para você, de alguma maneira, criar, sei lá, ficar encorpado, assim, tipo, poxa, eu consigo enfrentar mais situações porque eu me dispus a enfrentar essas situações. Famosa casca, né? Linha. Isso, boa, casca. Muito bem colocado. A casca, bem falado. E, Coraci, qual é a tua opinião, cara? O que tu acha? Quer complementar? Quer discordar? Não, eu concordo com o Fusca. Quando ele fez a pergunta no dia, eu falei, não, isso aqui não é um pedacinho nesse programa, é um assunto específico, né? E é verdade, eu concordo bem com o que ele fala. Eu acho, quando a gente fala que as empresas procuram ser antifrágeis, elas precisam, tá bom, para eu ser antifrágil, o que eu preciso ter na minha empresa? Pessoas antifrágeis. Organizações são pessoas. Se são pessoas, cadê o antifrágil aqui? Então, a fragilidade, a primeira fragilidade que a gente deve acabar é a fragilidade das pessoas. E eu acho assim, tomar cuidado que não é questão da fragilidade, ela é uma coisa muito ampla, não é? Ela entra em fatores psicológicos, fatores de sociais, fatores de ambiente que vão vão propiciar de você ser antifrágil ou não. Por exemplo, o que o Fusca falou de você ganhar casca, ganhar confiança e entendimento dos seus limites. Acho que o primeiro ponto para você se tornar mais antifrágil, ou ficar mais antifrágil, que eu não acredito em frágil completo em tudo. Algumas coisas você é muito antifrágil, em outras você é extremamente frágil. E reconhecer fragilidades é o primeiro passo. No que eu sou frágil? No que eu não estou indo bem? No que eu preciso melhorar? Quando você observa isso em você, você já começa a ter atitudes antifrágeis, porque você vai tentar corrigir aquilo. Só o fato de você perceber que você tem uma fragilidade, você já ficou um pouquinho menos frágil, porque você tem consciência dela. É o primeiro estágio, ele toma consciência para que você defina um plano de ação e consiga melhorar isso ou tirar você dessa situação que te deixa exposto, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, não existe empresa que vai ser antifrágil sem pessoas que não estejam preparadas para esse tipo de ambiente, né? Legal, cara. Os dois comentaram, acho que a consciência que a gente tem que ter para se expor da forma da forma honesta, né? Não fingir que sabe. Eu acho que isso é um ponto relevante, mas também não ficar com vergonha de perguntar, né? Não ficar com vergonha de se expor e realmente aprender com aquilo que a gente enfrenta como desafio, né? Olhando para o conceito de antifragilidade, eu acabei dando uma estudada um pouco mais durante essa semana, até para trazer um pouco mais para o papo de hoje. Eu fico imaginando, e o Fusca comentou uma coisa que me lembrou também, aquela pessoa que está trabalhando, né, que se formou, fez a faculdade, se formou, então passou por aquele período de formação onde teve que estudar, e eu digo teve, assim, de uma forma meio que obrigatória, né, eu preciso me informar, sabe, onde o conhecimento ele foi adquirido de uma forma para ganhar o diploma, sabe, e aí essa formação trouxe um conhecimento, a experiência, a vivência ali com os amigos e tal, e o cara está num cargo hoje. Só que esse cargo ele propicia um aprendizado ali, porque ele está fazendo algumas atividades e ele está aprendendo com isso também, certo? Só que vai chegar um momento em que não vai mais gerar aprendizado, só fazer aquela atividade dele, né? Que foi um pouco que o Fusco falou, assim, cara, tu tem que abrir um pouco teus horizontes, né? Porque se tu só fizer o que tu faz, no início tu vai estar aprendendo, mas vai chegar um determinado momento que tu vai estar muito mais ensinando e daqui a pouco só ensinando. E aí tu se torna refém da tua empresa e refém da do teu conhecimento. Por quê? Porque tu não tem um conhecimento amplo para poder estar indo para pensando em outras oportunidades, evoluindo de carreira, podendo mudar de carreira daqui a pouco, né? E eu acho que a antifragilidade ela
ela força um pouco esse conceito para a gente sempre estar aproveitando os desafios para estar aprendendo. E quando a gente se sente, cara, eu estou só ensinando os outros e não estou aprendendo nada, fazendo o que eu faço hoje, eu preciso encontrar um espaço aqui para aprender também, né? Será que é isso, assim? O que vocês acham? Dá para considerar esse aspecto também como ser um profissional antifrágil? Eu penso o seguinte, no livro do Taleb, ele fala um pouco da questão das pessoas, da fragilidade pessoal, né? Ele, não me recordo o nome, mas ele dá um exemplo de um taxista e de um cara que é um contador ou um profissional dentro de uma empresa que tem aquele salário. O taxista, aquele profissional liberal, aquele que depende todo dia de estar se adaptando para atingir seus resultados, ele precisa que... Ele está acostumado a lidar com essas variabilidades do dia a dia dele. Um dia ganhar muito, no outro dia não ganhar nada. Então ele trabalha e aprende a lidar com essas variações. Para ele isso é normal. Ele tem variações e ele sabe lidar com essas variações e começa a se adaptar a essa realidade de variações de valores. A pessoa que tem um salário fixo, tem lá o tal do engenheiro, o cara que é um engenheiro de produção, ou que está ali dentro da empresa, ou que é a maioria de nós que somos os tal do CLT, que está ali dentro do nosso salário, a nossa situação é bem frágil, porque acontece, se amanhã cedo, na segunda-feira de manhã, você chegar na empresa e o chefe fala para você, olha, obrigado, mas infelizmente o seu perfil não encaixa mais nos desafios que a empresa vem procurando, apesar da sua extrema capacidade e toda aquela conversa bonita, para te falar que no fundo é o seguinte, ó, você está despedido. E aí? De repente a sua fonte de renda secou. Eu não tenho para onde ir. Então, essa fragilidade que a gente tem que começar a pensar no futuro, na sua vida profissional ótimo, eu sou muito bom no que eu faço, eu estou me dedicando, gosto do que faço, mas qual que é o meu plano B? Até um pouco assim, Jéssica, você fala de aprender, quando você está ensinando, você não está aprendendo, às vezes eu tenho uma visão um pouco diferente aqui, porque quanto mais eu ensino, mais parece que eu aprendo e desenvolvo, porque quantas vezes treinando pessoas, hoje eu tive 2 casos disso, de estar em eventos, falando de um assunto que, tô cansado de falar dele, né? Que é falar de agilidade, falar de Kanban, falar dessa coisa toda, e de repente eu tenho os insights, eu não tinha me tocado disso. Acho que também, quem está ali, se você está treinando, está fazendo, ajudando os caras numa parte de arquitetura, organizando, de repente você tem um toque e fala, cara, eu nunca tinha pensado em fazer isso. Então, o ensinar também é uma fonte muito grande de aprendizado. E estar nessa posição é melhor do que estar na de aprendiz, porque quando você está em aprendiz, você ainda está frágil, você está recebendo, está melhorando, mas você não está na ativa de tentar, você está na situação reativa de receber a informação. Eu penso que você tem que estar na situação proativa e atrás da informação. Acho que o profissional, hoje em dia, se você quer sair de uma fragilidade, ter uma vida mais antifrágil da sua vida profissional, estar sempre procurando algo a mais. O que eu estou fazendo hoje está bom? Ótimo. Mas o que eu tenho que pensar aqui para frente? Porque daqui a pouco pode ser que o que eu sei não me leve mais para frente. Eu tenho um pouco dessa visão quanto a essa parte de fragilidade aí. Eu gostei bastante da ideia ali, e eu concordo muito com essa ideia do quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. É uma lei estranha de a gente entender, né? Tipo, quanto mais planto, mais colho, né? A lei da semeadura. E esse compartilhar faz a gente crescer muito, né? Acho que quando o Jascone trouxe ali, talvez era a pessoa que ensinou tudo o que podia e nunca foi aberta a receber, né? Acho que o ensino sempre é uma troca, assim. Fui aprendendo muito isso quando eu tive coragem de dar aula, assim. E acho que teve um desafio uma vez, assim, eu queria muito dar aula, mas a motivação era para poder ganhar mais dinheiro. E aí eu falei, cara, e aí? Apareceu quais aulas? Cara, quais aulas ninguém quer pegar numa faculdade de graduação de informática? Sistemas operacionais, estrutura de dados e aquela linguagem da moda. Na época, a linguagem da moda era desenvolvimento mobile Android. Nunca mexi, nunca criei um app e publiquei no negócio, mas dou aula até hoje disso. E assim, o que eu aprendi, cara? As primeiras aulas foi muito de... Cara, peguei o livro, cheguei com o livrinho lá do Ricardo Lecheta, bonitinho, fui fazendo e foi melhorando. Cara, hoje eu dialogo tranquilo. Agora você fala assim, você é muito bom nisso? Não, cara, eu tenho que escutar uma galera e aprender com eles. Mas à medida que eu fui melhorando, fui aplicando e ensinando, cara, você aprende demais. Assim, acho que
É muito doido isso. Eu gostei demais quando o Coreci falou assim, puxa, quantos insights aparecem assim. Do último papo opinado pra cá, eu falei, cara, eu mandei a pergunta, mas o que eu tô fazendo na minha vida? Tava a semana inteira borbulhando. O que eu vou falar nesse programa, cara? Plano A, plano B da minha carreira, que eu não sei. Então, tipo, tantas coisas que a gente se provoca e começa a brotar coisas, assim. É muito legal isso. Então, acho que vai mostrando um pouco do aprendizado aí. Jasco, não sei se tu quer complementar, mas tu quer complementar isso aí, não? Tem pergunta, quero. É que, cara, vai lá. Tem dois, assim, ó, uma coisa é verdade, assim, são dois professores aqui com a gente hoje, velho. E Coraci eu sei que dá aula, o Fusca sei que dá aula, e o Fusca eu já tive a oportunidade, não sei se foi no Papinado que o Fusca falou, em algum evento que eu tive com ele aí por último, antes dessa maldita pandemia, mas dá para sentir que o Fusca tem uma paixão por dar aula, assim, e até lembro que tu pediu isso pro pessoal, porra, né, precisamos de mais profissionais bons dando aula, né, cara, levando conhecimento, e cara, eu acho o trabalho, assim, o que vocês têm feito aí, com relação a dar aula, porque eu sei que não é fácil também, né, muita gente fala assim, tu é professor, tu trabalha, né, e eu acho que o caso de vocês eu trabalho e também sou professor, né? Então, eu acho bacana, cara. Eu acho bacana. E assim, claro, eu tava pensando mais, como eu não dou aula, né? Eu tava pensando mais na orientação daquele do dia a dia mesmo. Eu, como um profissional sênior, talvez orientando um júnior, um estagiário ali. Mas, vocês puxaram um ponto aí super importante que eu acho que ensinar, até isso que a gente faz no Papinado, né? A gente já conversou. Eu, Bins, cara, como a gente tem aprendido só de estar aqui conversando e trocando ideia com outras pessoas, né? Então acho que isso, e até me veio agora, assim, ó, que o próprio, a iniciativa do Papo Pinado talvez seja uma iniciativa antifrágil. Por quê? Porque surgiu no meio da pandemia, no momento em que a gente estava vendo profissionais que estavam sendo desligados e tal, né? E que estavam precisando de apoio. Eu lembro que eu tinha recebido alguns contatos no LinkedIn, tô no mercado, souber de alguma coisa e tal, e aí veio a ideia, né, cara, vamos compartilhar mais conhecimento aí com a galera, fazer isso de uma forma mais divertida e tal, e, talvez seja isso surgiu por causa da pandemia, né, surgiu por causa de uma crise. Então, é só isso que eu queria complementar e bem legal, acho que bem bom, assim, o que vocês comentaram aí, cara. Bem relevante. Bins, o que tem de pergunta, cara? Eu tô vendo lá no chat que tem... O Gonzaga tá empolgado, né? Cara, Gonzaga, logo a gente joga, só não vai ter tela cheia do Gonzaga hoje, né, cara? Então o Papinado vai ser um pouco mais sério, né? Mas tudo bem. Pena, cara. Cara, a primeira pergunta aqui do Fábio Cabral, a gente tava conversando um pouquinho mais sobre a questão de desenvolver a antifragilidade e tal, talvez a gente possa compartilhar algum acontecimento na nossa carreira, mas tá aí a primeira, ó, como o profissional pode desenvolver essa antifragilidade durante a carreira? Show! Quem quer primeiro? Responder primeiro. Posso até começar. O Cabral é cadeira cativa, né? Ele comprou a cadeira no programa, não falta nenhum esse aí. Esse é um segundo convidado do programa. O cara também... Já veio, cara. O Cabral já veio. Histórias legais de fragilidade. Cabral é parceiro, cara. O único problema do Cabral é que ele trabalha com o Agile Coach lá que, sei lá... Fraco, né? Fraco. Tem que cuidar. É verdade. Ele vai superar as fragilidades da lista dele. Cuida com o teu Agile Coach aí, cara. Respondendo pro Fábio, eu vou, assim, não querendo ser arrogante, prepotente, mas falar um pouco da minha carreira, né? Que foi o seguinte, eu sou um cara que tem formação em finanças. Eu era um cara da área de finanças. Até o ano 2000, eu era um cara de finanças. Trabalhava no banco, trabalhava em área financeira. Era a minha carreira, meu mundo era esse. De repente, eu tive uma oportunidade E aí, me cansei de tudo, falei, eu vou abrir um negócio. Vou ser dono de pousada e bar. Fui embora de São Paulo, eu e meu irmão, montar um negócio. Não queria mais trabalhar com o mercado financeiro, então me arrisquei, fui tentar. Aí eu percebi o quanto eu era frágil. Eu fiz um monte de burrada, eu tinha 25 anos, então fiz uma série de asneiras em questão de alguns anos, errei, muita coisa eu aprendi, para depois voltar, e aí já vim um ambiente todo novo, que eu sou paulista, fui para Santa Catarina, morar em Blumenau,
E, de repente, eu estava dentro de uma empresa de software. O cara falou, vem trabalhar numa empresa de software. Eu pensei assim, cara, mas o que eu sei de software? Eu sou um usuário medíocre de Excel e Word. Cara, não, mas software, aí ali você vê como era minha visão, era frágil sobre software, né? Eu achava que era só cara com a cara enfiada no computador fazendo código-fonte, não, tem um monte de outras coisas que estão em volta de uma empresa de software. E o meu papel era justamente de entender negócio para o software, porque o software sozinho não tem sentido sem negócio. Então ali eu comecei, então já foi uma mudança de carreira, e de repente eu comecei a galgar uma carreira mais sentido de gerenciamento de projetos, porque eu comecei a olhar software, a primeira empresa eu falei, implantar projeto de software não pode ser essa baderna, não é possível que seja esse caos e que as coisas não se organizem, deve ter um jeito de fazer isso. Aí eu descobri o modelo que o PMI, a ideia do PMI, as propostas do PMBOK, me tornei PMP e comecei a fazer gerenciamento de projetos. Era um gerente de projetos, estava seguindo carreira nisso. De repente, minha carreira tomou outra guinada. A empresa falou, não vai existir mais gerente de projeto. Agora nós vamos trabalhar com agilidade e você vai ter que achar um caminho para você dentro desse mundo da agilidade. Então, de novo, minha carreira tomou uma mudança. Eu acho que o que te provoca ser antifrágil é a tua capacidade de se adaptar a uma nova realidade. Então, depois de um certo ponto, eu acho que um bom profissional, aquele que vai conseguir ter antifragilidade na carreira dele, é aquele que ele está fazendo uma coisa bem, mas ele está ligado em outras coisas. Ele está sempre investindo uma parte do tempo dele em uma ação que pode ser assimétrica, né? Então, o que acontece? Poxa, eu sou desenvolvedor de software, ou eu sou um cara de marketing, mas eu tenho uma veia legal que eu sou um cara que ensino bem. Por exemplo, quando teve essa guinada de gerente de projeto para não saber o que eu ia ser depois, eu falei, poxa, preciso achar uma outra coisa. O que era uma coisa que eu gostava? Ser professor. Eu sempre tive vontade de ser professor. Eu acho que, na minha opinião, ser professor é uma das profissões mais nobres da humanidade. E quando você vai ensinar alguém, eu falei, poxa, eu precisava aprender. Então, eu fui o quê? Simplesmente querer ser professor não era o suficiente. Então, eu fui tirar a minha fragilidade como professor. Eu fazer uma pós-graduação em metodologia do ensino superior. Eu comecei a entender com outros professores que tinham prática nesse ponto. O Gonzaga foi um cara que me ajudou bastante, tinha bem mais prática do que eu no assunto. E a gente começou a aprender como é que montava uma aula, um plano de voo, como é que eu organizo a minha aula, como eu organizo... Porque eu estava aprendendo a organizar treinamentos também, que é uma espécie de aula. Então, você começa a mudar a tua carreira, se achar, e isso influenciou minha carreira profissional como Agile Coach, como agente de mudança nas empresas, porque você é muito professor, você chega na empresa como um professor. As pessoas estão esperando que você vai ensinar ele, as pessoas naquela cara, eu tô na roubada, eu tô aqui na escuridão da minha ignorância, você pode me ajudar? Então, e eu acho o seguinte, a sua carreira vai se tornando frágil conforme você vai se adaptando. Então, a capacidade de se adaptar, e como eu falei antes, enxergar suas fragilidades, pode ser muito importante para a tua carreira você conseguir ir se galgando. Eu acho muito difícil você dizer assim, eu me formei engenheiro e vou reengenheiro. Pode ser que sim. Mas uma grande chance é que não aconteça isso. Como é que você vai lidar se isso não der certo, né? Eu penso um pouco nessa linha. Boa adaptação, né? Concordo. E aí, Fusca, o que tu acha? Tá até difícil acrescentar algo. Acho que esse lance talvez eu colocaria um item do antifrágil aí, eu falo com experiência pessoal, tá? Pode soar estranho, mas os saltos de entendimento e até de carreira que eu tive foi muito baseado quando eu entendi que eu precisava fazer um processo de coach. Então, assim, para mim, ajudou muito legal falar com alguém, ser provocado algumas vezes. Eu lembro que eu tive pessoas que me ajudaram demais, assim. Tem o Juliano Ribeiro, que merece todo o crédito, aí alguns conhecem, ele é aqui de Maringá, e, quantas vezes a gente foi lá tomar café, um cafezinho ali depois, tipo, cada um na sua empresa, a gente sentava e, puxa, ele falava, mas você não pensou em fazer isso? E num desses processos de conversa, de coach mesmo, pessoal, cara, eu lembro uma madrugada, minha filha acordou, era bebezinha ali, tinha que dar uma mamar, alguma coisa assim e tal. E, cara, era 3:30 da manhã, mais ou menos, cara, quem falou que o Fusca dormiu? E eu tava lá olhando pro teto e de repente, pum! Eu quero ser tal coisa. Essa é a minha missão, que até hoje eu persigo. Que eu falo assim, pode soar arrogante, mas naquele dia eu entendi que eu queria ser um agilista reconhecido nacionalmente na parte técnica. Bom,
Isso me ajuda até hoje a não sair. Então, vai ser difícil eu vir aqui falar, por exemplo, hoje, falar sobre antifragilidade está sendo um grande desafio para mim, porque assim, eu vim aqui falar de XP. Beleza, XP. Mas, poxa, falar de Kanban, opa, já começa a ficar meio assim. Por exemplo, quando eu tive que falar, por exemplo, uma vez sobre Management 3.0. Nossa, mas vamos lá. Eu consigo falar porque são anos praticando fala em público, né? Então, assim, o processo de coach ajudou bastante, cara. E aí eu também sou casado com uma coach, então você imagina que... Nossa! Então, processos assim, fala assim, e aí, puxa, como é que a gente vai cuidar das nossas questões financeiras? Como é que você está pensando nisso? Então, isso ajuda você, de alguma maneira, a criar uma disciplina ou parar para pensar um pouco no seu dia a dia. Até nesse plano B que o Forrest falou. Eu sou muito grato por isso. Eu acho que fica uma dica. Eu sei que nos últimos anos a parte de coach ficou meio banalizada, mas, cara, tem uma galera séria que você precisa conversar, tá? Então, para mim, ajudou muito nessa questão de pensar em antifragilidade como carreira, né? E vou puxar um pouco, acho que uma frase que o Gonzalo colocou ali no chat, é bem isso, assim, de, cara, como é que é essa ideia de, cara, se você fosse demitido hoje, qual que é o teu nível de preocupação? Eu não desejo ser demitido. Pô, tô numa empresa legal e tal, mas, cara, se acontecer, cara, eu já plantei uma série de coisas que eu posso ficar um pouco mais tranquilo, tá? Agora, eu fui aprendendo no último processo de coaching que eu fiz com a minha esposa, foi, cara, hoje eu consigo ter uma reserva financeira. Coisa que a gente viu, por exemplo, em algumas empresas, que em 2 meses de pandemia, fechou, cara, não tinha uma reserva. Então, são coisas assim que você vai vendo, puxa, por que você não parou para pensar? Aquele processo ágil, né, aquele principal de tempos em tempos regulares, você para refletir sobre algumas coisas, cara. Se você fica nesse batidão, cara, cada vez mais você vai se tornando frágil, né? Então, concordo com o que você falou, porque esse item foi muito bom para mim, tá? Então, assim, se servir para vocês, de alguma maneira, fica a dica aí. É legal fazer isso, tá? Não fique olhando para coaches como você vê, talvez, em canais aí de zoeira, que a galera fica zoando bastante, coach de fracassos e assim. Não, cara, tem uma galera séria e você precisa parar para refletir, isso te ajuda a se tornar mais antifrágil. Interessante, Fusca. Você falando de... Alguém para ser provocado, alguém para te provocar, né? Às vezes para mudar, para perceber algumas coisas, né? Desculpa aí, Coraci, toca aí. Não, eu acho que como ele falou do XP, tem uma coisa, eu gosto de engraçado, eu não sou um cara de feedback de background técnico, eu não sou um cara que tenho. Mas o que eu gosto do XP é que ele é. Quem está trabalhando, quando você fala do conceito de XP, a antifragilidade é assim: o que o XP quer acabar? Com a fragilidade do que está sendo feito. Aquela história de vamos fazer as coisas e o software não para de pé. Isso me enlouquece também. Fala, como que vocês estão construindo isso? Não, mas eu pergunto. E na hora que a gente tiver 1.000 clientes acessando isso aqui, vai arriar? Como é que vai funcionar? Eu pergunto se não, vocês garantem que isso não vai acontecer? São pensamentos que eu aprendi, por exemplo, ouvindo o pessoal do XP. E se você para você trabalhar no modelo XP, os caras que estão ali também tem que ser antifrágil, tem que ser XP também. Ele tem que estar. Não pode ser um cara que chega lá e fala, eu vou fazer o que está no requisito só. Eu não fiz porque não estava escrito. Não cabe para um pessoal que está trabalhando no XP. Ele tem que ter aquele senso crítico. Acho que o profissional. A gente está falando muito do profissional ter outras alternativas, mas uma primeira regra é você não ser frágil naquilo que você faz, né? Você tem, acho que o que faz a diferencial de um grande profissional não é ele ser muito inteligente, ele ser capaz de perceber onde estão as coisas, assim, até usar um termo um pouco mais assim, desculpa, mas assim, é saber onde vai dar merda no negócio, sabe? Ele olhar e falar, cara, isso aqui pode dar problema. Eu acho que quando eu estou num projeto, ou estou numa equipe, eu escuto, eu percebo que tem o cara com esse perfil, eu gosto muito de falar com ele. Mas o que não, cara, onde pode dar problema? O que pode dar certo é ser ótimo, mesmo que eu não saiba, deu certo, eu vou ficar feliz. Agora, quando dá um problema, quem que é? Cadê o cara que está olhando as fragilidades? Então, ele tem que ter uma consciência. Esse eu acho que é o profissional antifrágil, aquele que olha o trabalho e fala, eu vou enxergar onde estão os problemas. Não é você é negativo. Não, cara, eu não sou negativo. Eu sou o cara que está procurando evitar das coisas negativas acontecerem. É diferente. Acho que isso é muito importante. Legal, cara. E, porra, ouvindo vocês falarem, me veio algumas coisas assim, porque eu gosto muito de falar de carreira, né? E eu acho que quando o cara ele pode entrar num ciclo, numa espiral ruim aí para a carreira dele, quando ele
acha que ele sabe tudo, né? Quando o cara acha que sabe tudo e já é digamos, o melhor profissional ali da área dele, dentro da empresa dele, e eu acho que ele pode estar entrando numa espiral negativa, e daqui a pouco está estagnado, e daqui a pouco ser refém da empresa, né? E aí ter mais dificuldade para conseguir sair dessa. Tem eu escrevi aquele efeito Dunning-Kruger, né? Que fala assim, que você começa a achar alguma coisa, efeito, acho que é Dunning-Kruger, não lembro o nome. Dunning-Kruger. Aliás, o mal do século XXI, é o mal da década de 20 desse século, essa questão. Não queira ser o mais esperto da sala, né? Não, é o cara que ele sabe tudo, e ele tá assim, é o motivado despreparado, é o incompetente e motivado. É o perigoso, é aquele cara que tá cheio de vontade de fazer as coisas, mas não tá capacitado. E ele acha que tá. Essa eu acho que é o mal do século, dessa década agora. Isso, e a pergunta antes um pouquinho do Cabral, né, cara, eu acho que vem um pouco dessa do Gonzaga também, do nível de empregabilidade, né, eu já comentei do nível de empregabilidade em alguns textos que eu escrevi sobre carreira, e eu passei por uma trajetória um pouco parecida, assim, também, sabe, Coraci, tu trouxe um pouquinho a tua aí, e eu lembro, eu me via muito como um profissional, assim, completo, mas só para a empresa onde eu estava, sabe? Eu não me sentia um profissional bom para o mercado de trabalho, entendeu? Só para a empresa onde eu estava. Então isso me dava um pouco de medo de ser demitido, por exemplo. Não, eu não tinha esse medo, porque eu sabia que só se a empresa, claro, ela tivesse um resultado ruim e tal, e ela tivesse que fazer desligamento, né? Mas o quê? Por que gera esse medo? Porque como tu olha para o mercado e, pô, eu vou para um evento, eu não consigo conversar direito com as pessoas do evento, por quê? Porque eu tenho muito conhecimento específico da minha empresa, muito conhecimento específico da minha área, muito conhecimento específico daquela experiência que eu tive naqueles anos onde eu atuo. Então eu não consigo ir para um evento e conversar de igual para igual sobre XP, sobre agilidade. Então eu me sentia assim alguns anos atrás, eu me sentia esse profissional. Até escrevi um artigo chamado Você tem que encontrar sua porta de emergência, que é o plano B. Sabe, o Bins já leu esse artigo e já me fez elogios aí com relação a isso, mas é o que? Acho que é o plano B, cara. É assim, ó, porque o que aconteceu? Eu comecei a estudar agilidade quando eu percebi nessa armadilha, sabe? Porque se eu continuo assim, meu medo vai aumentar de talvez ser desligado. Se o meu medo aumenta, eu não assumo mais risco, ou eu vou começar a assumir menos risco. A minha tomada de decisão, ela sempre vai ser influenciada pelo meu medo, certo? E isso cada vez pior. Então eu vou me tornar um profissional cada vez pior. Tudo por causa dessa espiral que a gente comentou, né? E aí o que eu fiz? Cara, comecei a estudar agilidade. Agilidade é um assunto que eu conseguia conversar eu ia para um evento, conseguia conversar. E aí os meus coaches, eu acho que é muito importante isso que o Fusca falou, porque tem coach muito bom por aí, tá? Tem muito coach bom. Eu acho que o termo realmente foi banalizado, mas, cara, tem coach muito bom e às vezes tu precisa de alguém para te provocar. Entendeu? Assim como a gente precisa de psicólogo para fazer uma terapia, para falar da nossa vida pessoal, eu acho que para a carreira é importante. Eu tive a sorte, cara, de ter muitos amigos, assim, muito amigos legais que souberam me provocar nesse sentido, né? E isso foi muito bom, assim, para minha carreira, sabe? E aí eu comecei a estudar agilidade, cara, Scrum, né? Eu sei que o Fusca adora Scrum, mas eu li aquele livro que tu falou que não é bom, Fusca. Eu vi uma live tua e tu falou que tu odeia aquele livro do A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Foi o primeiro livro que eu li e, meu, eu adorei. E daí, a partir dali, eu comecei a estudar mais e mais e mais. Mas, claro, eu entendo, né, que o título ali ele é bem marqueteiro, né, cara? E aí, eu acho que isso me ajudou, sabe? Porque daí, depois eu fui para outra empresa, e daí saí daquela empresa, hoje tô na Philips, e muito por conta desse conhecimento, e daí consegui ir para evento, consegui palestrar em evento, consegui conhecer esse cara aí, Fusca, o Coraci já conhecia, o Bins já conhecia também de trabalhar junto, mas, cara, fiz a minha rede de relacionamento, sim, ela aumentou muito, depois que eu comecei a me preocupar um pouco
com quem eu era, não com quem a minha empresa acha que eu sou, mas quem eu sou, quem é o Fábio Giasconi diante do mercado de trabalho, sabe? E uma coisa que eu penso e vem de encontro com o que vocês comentaram é assim, ó, que eu acho que vale a pena todo profissional pensar, cara, a empresa onde eu estou hoje, ela tem sorte de me ter lá dentro. Não eu tenho sorte de estar naquela empresa, mas ela tem sorte de poder estar usufruindo do meu conhecimento. Não quero ser prepotente aqui, ó, cara, sabe? Mas assim, porque isso ajuda a gente a ter autoestima, né? A gente se valorizar como profissional. Entende? E aí tu consegue ir cada vez mais longe, né? Aprender cada vez mais. E eu acho que vem de encontro com o termo da antifragilidade, né? Antifragilidade, talvez eu possa olhar para os obstáculos que eu tenho na minha profissionalmente, na carreira, e tem gente que foge dos obstáculos, né? E talvez o profissional antifrágil é aquele que, cara, vai encarar, porque ele sabe que naquele obstáculo tem uma oportunidade para ele ser um profissional melhor e para ele se destacar em relação aos parceiros dele, aos demais, as demais pessoas aí que trabalham ou no mercado, né? Eu não sei se eu estou falando bobagem, cara. O que vocês pensam disso? Você falando ali me vem muito à mente também na frase do Cabral. Quando a gente se torna o dono da própria carreira, isso já é um grande passo para se tornar antifrágil. A gente costuma passar a carreira para outros, para a empresa, para o meu gerente de projeto, meu gestor. Perfeito, cara, perfeito, Fusca. É minha carreira, tipo assim, é ruim falar algumas coisas assim, às vezes, cara, você tá insatisfeito com um lugar, tal, cara, é só sair. Né? Tipo, você não tem a coragem, você não é dono, você fica preso, mas a empresa vai acabar, só eu sei aquela regra no sistema. Cara, eu vivi uma história eu tenho um blogzinho lá, cara, acho que o post que mais a galera curtiu foi eu contar minha trajetória de saída de uma empresa trabalhei quase 11 anos nessa empresa. E tinha algumas coisas que eu achava que só eu sabia lá. Faz 2 anos quase que eu não tô lá e a coisa continua. Pô, a empresa continua lá, o GPTW continua correndo. E, cara, esses dias eu ouvi que ainda eu sou muito falado lá dentro, cara. Então acho que eu deixei alguma coisa e que ficou, cara. Permaneceu em pé, eu deixei um legado. E é isso, cara. Tipo, por onde você passa, você deixa um legado, mas a carreira é tua. O que você tem que fazer é começar bem numa empresa é fácil, terminar bem é difícil. Então, cara, se aproprie de uma carreira, da sua própria carreira e, cara, cuide dela. Tipo, achei que você reduz bastante a antifragilidade. Pegando um pouquinho do que você falou, Fábio, tipo, eu comecei a pensar muito nisso. Falei, cara, minha carreira e tal. Eu comecei a falar, é minha esse negócio, é meu esse negócio. Cara, eu vou cuidar disso. Eu sei onde eu quero estar daqui a 5 anos. Aquelas coisas assim, aquelas perguntas. Daqui a 3 anos, o que você quer? Daqui a 1 ano. Para agora, o que você está fazendo? Poxa, não está fazendo nada. Então, assim, são coisas que com frequência eu preciso voltar e pensar, né? Então, assim, poxa, agora eu preciso falar inglês. Então, bora. Né? Por quê? Por causa disso. E isso vai me levar... inglês. Final, né? Oi? Nem me fale inglês. Cara, isso é real pra mim. Cara, isso é uma coisa, né, Jasca, que a gente pode compartilhar, porque quando a gente trabalhava na empresa aqui no Brasil, aí a gente foi pra Philips, né, cara, isso foi a gente justamente buscou ir pra lá porque talvez tinha essa fragilidade, cara, eu preciso praticar, eu preciso conseguir estar lá dentro e compartilhar o que eu sei para diferentes culturas, que é uma coisa, talvez uma realidade que eu não tenho aqui no Brasil, que eu não vou conseguir tão facilmente nas empresas que estão por aqui. Então, quando tu enxerga aquela oportunidade, tu pensa, puta, lá, sabe, eu vou ter muito espaço, a minha carreira vai dar aquele diferencial, porque eu tô lidando com tudo aquilo lá, cara, situações extremas, o Jasca pode contar, a gente já deu muita risada, assim, tipo, cara, olha onde a gente tá, imagina tu olhar para o monitor e vendo o coração pulsando lá e as pessoas falando, trabalhando com PhDs, trabalhando com pessoas da Holanda lá que são monstros, estão 30, 40 anos na estrada, sabe? Tu lá, filtrando, que nem uma esponja tudo aquilo lá, para justamente agregar naquela tua casca que tu vai formando para te preparar para o resto. E tem uma coisa que eu gosto muito, cara, que eu li um tempo atrás, eu não lembro de onde é que eu li, mas eu sempre me questiono, cara, a gente tem 20 anos de experiência ou eu tenho 1 ano repetido 20 vezes? Saca? Cara, isso fica muito na minha cabeça. Eu li isso em algum lugar. Cara, é
Tipo, eu não posso ficar me repetindo todo ano, saca? Eu preciso estar sempre buscando mais e mais e mais para então eu ter 20 anos de experiência, saca? Para poder lidar com as situações diversas. Porra, fiquei até arrepiado aqui depois dessa frase. Frase é boa, hein? E vem de encontro com o que o Fusca falou, cara. Assim, ó, cara, você tem que ser dono da sua carreira, velho. Tem 3 pontos aí, ó. Tem o emprego, tem o trabalho e tem a carreira. O emprego é a empresa onde tu tá. Ele vai te dar o emprego e vai te exigir um trabalho, entendeu? Um trabalho intelectual, um trabalho braçal, físico, né? Tu pode ou não ter uma carreira com esses 2 pontos, certo? Tu pode ou não ter uma carreira. E a carreira não pode depender do teu gestor, como o Fusca falou. Ah, porque o meu líder não me dá treinamento, porque o meu líder não me leva para o evento. Cara, eu não lembro quando foi a última vez que alguém bancou um evento para mim, velho. Assim, ó, de hotel, sabe? Eu entendi que aquilo era importante para mim, para minha carreira, e eu me planejei para ir. Entendeu? Então, para fazer treinamento, porra, às vezes a empresa não tem como te dar isso. Dependendo da empresa que tu trabalha, ela não tem, cara, condições de te dar isso, te dar um evento, te dar um treinamento. Então, tu tens que entender, porra, isso é importante para minha carreira, vai impactar no que eu quero, no que eu almejo, cara, então se planeja para isso, tudo é planejamento. Assim como a gente planeja para casar, assim como a gente planeja para ter filho, às vezes não, né, mas é comum se planejar. Cara, a carreira é a mesma coisa, é super importante igual, e é isso que o Fusca falou. Eu não sei, às vezes, o que eu vou ser daqui a 5 anos, mas tudo ágil, né? A gente vai se adaptando, né? Inspecionando e adaptando, né, cara? Pelo menos a gente consegue ter um norte. Porra, fantástico. Coraci, fala aí que tu tá tempo sem falar, cara. Eu tenho uma coisa que eu vou falar agora, que você falou da carreira, de tudo, apesar de tela cheia, agora me ferrou. Agora eu vou dar um impacto. 10 minutos pro Coraci agora. A visão, não, assim, acho que é importante. 2 coisas que eu aprendi. Quando você começa, a primeira coisa, quando você se desperta, que você tem que tirar as suas fragilidades, primeira coisa, aceitar que você tem pontos que você é frágil. Eu aceitei que eu tenho fragilidades, eu começo a enxergar elas e que eu posso mudá-las. Eu começo a ter essa atitude de mudar, eu tenho o segundo ponto. Eu quero me cercar de pessoas antifrágeis também. Eu acho que fala muito. Pô, se eu estou numa empresa, ninguém quer fazer nada, o pessoal não se mexe, não sei o quê. Eu falo, então o que você está fazendo com essa galera? Se essa galera, se você está olhando eles desse jeito, é porque você é diferente deles, certo? Por que você está andando com essa galera? Aquela história da mãe, né? Não anda com aquela galera, aqueles caras que não vão te adiantar em nada. É um pouco disso, você tem que ter esse Simão Cobra, mas esses caras não estão me acrescentando nada. Essa galera não está no perfil que eu quero ter, meu gestor não tem esse perfil, a empresa não serve. Cara, vai para o mercado e procura outro lugar. Eu já tive várias profissões. Começava a reclamar, falei, cara, você já procurou outro emprego? Aí a pessoa abre 2 olhos. Não, você já procurou outro emprego? Qual empresa que você gostaria de trabalhar? Eu queria trabalhar na empresa. Você já conhece alguém que trabalha lá? Porque uma coisa que eu aprendi na minha carreira é o seguinte, às vezes o problema não está na empresa, o problema está em nós. Eu vou sair dessa empresa porque essa empresa, todo mundo pega no meu pé, aqui o pessoal é chato. Aí eu vou para outra empresa. Essa empresa também é chata, essa empresa é chata. Cara, para de procurar empresa, porque não existe empresa boa. Vou ser sincero, não existe empresa paraíso. Não existe aquela empresa que eu vou me sentir sentado na sala da minha casa. Isso não existe. Eu não achei, pelo menos até hoje. Talvez alguém tenha falado, não, eu já achei meu paraíso. Pô, morro de inveja de você. No sentido mais amplo da palavra, inveja. Porque eu, na minha carreira toda, e observando outros profissionais que eu converso, não existe empresa perfeita. Sabe aquela empresa que você escuta, que você vê uma... Quando você conversa com alguém de lá, você sabe que tem coisa que não está legal, a gente sabe que tem problema. Isso é um pouco de antifragilidade, entender esses problemas, que o mundo não é um paraíso, que você também não é a última bolacha do pacote. Se aquilo tem um problema e você está nesse sistema de trabalho, você também é um culpado por esse problema. Então pare de falar deles, os caras da empresa. Não, nós na empresa agimos mal. Eu gosto de falar isso do brasileiro. Uma tem mania de falar, é que o brasileiro... Não, eu sempre falo, nós brasileiros cometemos tais falhas, porque eu sou brasileiro também. Então, um dos passos é você começar a não querer se cercar de pessoas frágeis. Depois você vai começar a procurar empresas mais antifrágeis. E você vai ter que ter uma ciência. Nenhuma empresa é totalmente antifrágil.
Nenhuma empresa vive na antifrágil. Você não é totalmente antifrágil. Eu tenho um monte de fragilidades profissionais que eu tenho consciência de algumas e outras não. Eu acho que um ponto muito importante que todo mundo está falando de um coach é sim aquele cara, é o técnico. Se você for procurar a essência do coach no esporte, por exemplo, que é onde isso é mais forte, por mais que o cara seja bom naquela posição, naquilo, o técnico faz diferença. O Messi, ele é um gênio do futebol, sem dúvida. Mas, poxa, quando ele tinha lá o Guardiola no banco, quando ele tem um grande técnico dando as instruções para onde ele tem que fazer, como ele deve jogar, como aquele bando de cara bom deve acontecer, é importante você ouvir teu técnico, seu coach, né? O treinador. É o treinador mesmo, aquele cara que fala assim, olha, eu tenho uma técnica que se você treinar desse jeito e se comportar dessa forma, você vai chegar no melhor da tua inspiração, da tua capacidade, né? Do seu talento. Eu acho que hoje você ser um profissional antifrágil é você saber se cercar daquelas pessoas que vão despertar o melhor do seu talento. E você, em contrapartida, também está despertando o melhor daquela outra pessoa, porque se ele também é um profissional que tem a consciência de fragilidade, ele está procurando em você superar as fragilidades dele. Eu tive a oportunidade de trabalhar já com alguns times assim que foram fantásticos, porque um cobria a falha do outro. Eu acho isso que é legal. Você tem um cara que cobre a tua falha, aquele ponto que você não é bom. Você monta um time, aí você tem aquele cara técnico, que é aquele arquiteto fera que está no teu time, você tem aquele cara de produto que é bom, você tem aquele programador, que não é que ele não é tão bom em programação, mas é aquele cara bom para lidar com as pessoas de outros times. Tem aquele que é o bom humor, aquele cara que traz o bom humor para o time. Tinha um cara que trabalhava comigo, e era uma figura, porque ele não era um bom programador, mas ele trazia um clima tão bom para o time que eu trabalhava, que era legal ter ele. Quando ele ficava de férias, quando ele saiu da empresa, a gente percebeu a diferença que fez. O cara, então, às vezes a gente vai procurar a nossa fragilidade, a antifragilidade das pessoas, do conjunto que você está inserido, é muito disso, né? De você entender o que você não é bom, né? Acho que tem um pouco dessa vivência aí. Ô, Coracito, falou uma coisa, eu lembrei agora, essa pessoa, às vezes, que ela não é tão boa tecnicamente, mas ela traz uma energia boa pro time, né? E, cara, há muito tempo, sei lá pelos meus 25 anos ou cara, antes, isso faz deve fazer muito o quê? Uns tempo 5 atrás, anos? então, hein, velho? Mais ou menos uns 5 anos atrás. Eu lembro que tinha uma situação, eu tava num time assim, cara, e tinha um cara, o restante do time sempre, tu vê, eu não conhecia nada de agilidade, naquela época eu desenvolvia em Delphi 3, então imagina, era uma situação bem diferente, né? E aí tinha um cara que era o cara que animava a galera. Mas ele não era bobo, assim, ele era o cara da energia boa, sabe aquele cara da energia boa, assim, que tu, é bacana ir lá e passar o dia com aquele cara, e era um cara que o resto do time, ele ajudava ele no desenvolvimento, porque ele não era um cara muito bom, assim, sabe, o raciocínio lógico. E aí esse cara, passou 1 ou 2 anos, esse cara foi desligado, sabe, por causa muito do conhecimento técnico e tal. E aí, cara, deu uma esfriada, Coraci, no time, velho. E pouco tempo depois, assim, esse time, começou a sair, um mudou de área, o outro saiu, foi para outra empresa. O time começou a se diluir, cara. E sabe, eu sinto muito, assim, porque a gente sentia tanta falta daquele cara estar junto com a gente naquela época, né? E tu vê, às vezes tu desliga um cara que é o cara que tá ajudando o time aí a manter o time motivado, né? E aí a questão de talvez trabalhar tecnicamente com esse cara, né? Para ele também desenvolver e evoluir e tal, para que ele também não seja o bobo aí do time, né? Mas tu falou isso, eu lembrei agora dessa situação e, realmente faz muito sentido, cara. Bins, que mais? Tem mais perguntas do Gonzaguinha, né? Cara, tem uma pergunta do Gonzaga, a gente não pode sair sem mostrar uma perguntinha do homem aqui, né, cara? O Gonzaga parou no chat. Chora. Ele deve ter dormido, né? Sei lá, deve ter desligado, sei lá. Comendo esfirra com Fanta. Vamos lá. Anderson Gonzaga. Como conciliar a dinâmica das mudanças com o desenvolvimento das nossas competências, tendo em vista que o nosso processo de aprendizagem é mais lento? Faz sentido? Eu fico imaginando ele fazendo essa pergunta, assim, daquele jeito dele.
Não, Que no fim tu já não tá entendendo mais o que ele tá perguntando. Ele conta toda uma historinha, né? O Coraci é parceiraço dele. Coraci, responde aí. Ele faz o seguinte: quantas vezes a gente estava trabalhando durante o dia, aí tá passando ali, mandaram um do outro. Vamos tomar um café de comigo que eu tenho um negócio para te falar. Pronto, eu já ia, porque eu ia falar, lá vem o Gonzaga, né? E ele vinha com as perguntas tipo essa. Essa é uma discussão que a gente já teve várias vezes, porque nós tivemos que a gestão da mudança, quando a gente começou a falar de agilidade, uma coisa que ele trouxe muito e despertou em nós, a gente tinha um cuidado, era a gestão da mudança. As pessoas não sabem, a gente é muito ruim, principalmente no mercado brasileiro. Não vou falar de outros mercados que eu não conheço, mas no mercado brasileiro, nós somos muito ruins na gestão da mudança. Tanto na gestão da mudança da nossa pessoal, quanto gestão de mudança corporativa. A gente cria muito trauma, a gente sai fazendo a coisa, a gente não mede muito. A gente parece que a gente é meio inconsequente nessas coisas. Então é aquela história, o mercado é tão dinâmico, ele é tão louco, e realmente a nosso aprendizado tem um limite, eu não acompanho a velocidade de todas as mudanças. Eu faço parte de alguns grupos, de poucos grupos de WhatsApp, porque eu não dou conta de ver tanta coisa. E o pessoal vai colocando tanta coisa lá, tem coisa que eu deixo para lá e não vou aprender, meu. E eu achei muito legal o que você está falando nisso. Cara, eu não li o livro do Taleb. Beleza, meu. Isso não é um desmérito, não é obrigação. Ele sabe que é um conceito, ele já viu. Eu não quero ser, ele talvez não seja um cara que está interessado em ser um erudito em antifragilidade. Tem canais aí na internet que só falam de antifragilidade. Os caras são assim, os caras decoraram o livro do Taleb, entende a teoria e já faz outras mesclas. Você não precisa estar nessa loucura. Você tem que escolher o que você quer fazer. Eu acho que isso é importante. Para onde que eu vou? E aí aquela pergunta, eu tenho aqui meu ganha-pão, minha vaca leiteira, que me sustenta. Meu salário. Eu tenho que investir uma parte do meu tempo em algo que possa estar o quê? Porque minha vaca leiteira, ela não adianta ficar investindo nela depois de um certo ponto. Na sua vida profissional, certas coisas não adianta mais investir naquilo, sabe? Talvez o Fusca falou, cara, eu sou um bom desenvolvedor, mas não adianta ficar mais... Eu vou só manter, eu vou desenvolver outra coisa, outras habilidades que eu não tenho. O inglês... é o comportamento de gestor, é o comportamento tal, eu preciso estudar Kanban, preciso estudar Scrum, eu preciso estudar alguma coisa nova. Aí você começa a ficar nessa onda, você tem que começar a pensar diferente. Então, realmente, é mais lento os processos de aprendizagem, você vai ter que primeiro, aceitar que vai haver uma defasagem. Mas o que eu vou deixar de defasado? Então, talvez você tenha que começar a estudar alguma coisa no core, ter essa sensibilidade aonde você vai apostar suas fichas no momento de aprendizagem. Porque a aprendizagem é aquele momento da sua simetria. Tá, se eu aprender isso aqui, qual que é o ganho que eu tenho? E se eu não me desenvolver com isso aqui, o que eu vou perder? Eu acho que a gente tem que... E até falar um pouco assim, galera, que está nessa cultura aí das certificações. Cuidado, certificação não quer dizer tudo na tua carreira, não, cara. Ter um monte de medalha no peito não te faz um baita de um soldado. Você só é um cara graduado. Agora, se essa graduação vai se tornar em respeito, ou se vai se tornar capital social, no campo social que você faz parte, ou seja, naquele grupo que você faz parte, aquelas medalhas são boas, mas e fora daquele grupo? Porque a tua vida não é só um grupo, são vários grupos, né? Como é que eu estou em outros grupos? Tudo bem, estou antifrágil nesse e no resto. Então, cuidado com essa história da ânsia das certificações, que elas não estão te trazendo isso. É melhor você fazer uma certificação no ano, mas que seja aquela certificação, do que você fazer 10 coisas às vezes. Não estou falando que é tudo isso, você faz 10 coisas muito boas. Mas do que você ter um monte de certificação, tá, mas o que você viveu? Eu sempre brinco com o pessoal assim, eu não acho legal o cara terminar a graduação e fazer um mestrado, por exemplo. Ele tem que ter vivido um tempo, vai viver um tempo, vai viver o que você aprendeu na graduação. Passou uns anos, agora vai fazer teu mestrado. Eu brinco assim, se formou aos 21, cara, faz o mestrado depois dos 30. Depois dos 40, faz o teu doutorado. Aí você tem uma base. Certo? Não vou negar que tem caras que possam fazer isso, são pesquisadores, mas eu acho muito rico você ter essas questões de ter vivência, que você, conforme a vivência, vai aprendendo o que é antifragilidade. Eu penso um pouco disso, respondendo o que o Gonzaga disse. De fato, a gente tem... Se a gente tem nas empresas menos capacidade do que demanda, imagina a gente no dia a dia, né, cara? A gente não vai ler todos os livros e tal. Assim, o que me ajudou na carreira foi, de fato, achar o lado que eu gosto, né?
Tipo assim, e com frequência eu sou tentado a experimentar outras coisas. Tipo assim, não, poxa, dá uma olhada ali e tal. Cara, não preciso ler tudo, não preciso ver tudo, cara. Mas você também tem que estar por dentro, tipo, cara, o mundo está mudando para tal frente. Poxa, dá uma lida, né? Não pode ficar tão, sei lá, tão fechado. Mas, cara, é difícil você acompanhar o ritmo desse mundo. Esse é algo que pode nos dar medo, né, cara? Cada vez mais a gente vê as pessoas, pelo menos eu percebo, as pessoas cada vez mais abaladas, com diversos problemas de comportamento mesmo, porque, cara, é muita coisa. Pessoas ansiosas, crianças ansiosas, todo mundo ansioso porque o mundo pede isso. Cara, você dita o ritmo, cara. Limita seu IP e dite o ritmo, cara. Você é o dono do seu dia a dia. Acho que isso muda demais quando você cria esse limite. Cara, eu não preciso disso. Eu posso ter um ritmo mais sustentável, né? Como pessoa, não só na empresa, mas como pessoa vale todo sentido assim, você criar esse ritmo, né? Sustentável, senão você quebra. Se as máquinas quebram, se não tem ritmo sustentável, imagina você. Você vai engordar, vai começar a ter depressão, vai começar a ter uma série de coisas que o corpo responde, né? Quando o corpo começa a dar sinais, tá evidente que você precisa colocar um pouco o pé no freio. Oh, perfeito, cara. Eu acho que o comentário que vocês fizeram agora e o Fusca é bem feliz de falar isso, até de citar essas questões mais, cara, ansiedade e, né, pressão alta. E até na situação que a gente está vivendo hoje, né, pandemia, o isolamento social, né, cara, essa ausência de sociabilidade. Pô, a gente ia para evento, conversava. Eu estava conversando com quem que eu falei hoje, foi com a minha mãe, inclusive, que assim, ó, cara, que saudade de almoçar com a galera do trabalho, sabe? Almoçar com a galera do trabalho para falar abobrinha, entendeu? E, pô, a gente tá 8 meses sem conseguir fazer isso. Né? Então, como isso faz falta? Aquele almoço que para nós era algo tão rotineiro, tão comum, né? Vou almoçar, daí eu falava um monte de abobrinha e voltava a trabalhar. Então, que saudade disso, né? Isso, obviamente, trazendo mais essa questão de que a forma o que a gente aprende hoje, a quantidade de conteúdo, né, e a internet com essa quantidade de conteúdo disponível hoje, né, e a gente aprendendo de uma maneira não que é mais lenta, né, Gonzaga, talvez assim, ó, é uma maneira normal, é a maneira com que o nosso cérebro, cara, tá preparado para aprender. Ver fogo, não dá para plugar um USB aqui, pô, agora eu quero, igual Matrix, né? O Fusca falou de Matrix nos bastidores lá. Pô, quem me cara, dera, que top ia ser, velho. Cara, me dá aí o conhecimento de programação em Python. Pá, pronto, agora eu sei tudo de Python. Meu, ia ser excelente, mas a gente ainda não chegou nesse nível, né? Talvez os nossos bisnetos, não sei. Mas o que eu faço, tá, cara? Porque eu sofro um pouco com isso, tá? Dessa enxurrada de conteúdo. Né? Agora é isso, agora é aquilo, agora. Cara, na minha época, quando eu comecei a desenvolver, era Clipper, velho. Era Clipper e Pascal. Ou tu desenvolvia em Clipper ou tu desenvolvia em Pascal. Aí eu acho que eu vou desenvolver em Clipper porque tem muita gente desenvolvendo em Pascal. Aí eu comecei a desenvolver em Clipper, pronto. Olha que decisão, né? Hoje em dia tem 200 milhões de linguagens de programação, então é difícil. Né? E o que eu faço hoje, né? Eu faço o quê? Eu tento priorizar, cara. Prioridades. Sabe? Assim, ó, o que é prioridade para mim nesse momento? O que eu tô mais sentindo falta? O Bins falou ali do inglês. Velho, trabalhar na Philips, na área onde a gente trabalha, eu preciso ter o inglês. Eu preciso conseguir me comunicar. Então, pô, isso eu já venho puxando há muito tempo. Então, beleza, é aí que eu vou investir o meu tempo de vida para aprender. Certo? Eu vou aprender esse conhecimento. O que mais eu preciso aprender? Preciso aprender os processos da Philips. Ok, então vou. Cara, tá vindo outra coisa aqui que tá aparecendo, não é prioridade para mim agora. Por que eu falo isso? Porque tudo é questão de tu organizar. E eu acho que vocês dois falaram muito bem isso, assim, cara, o que nesse meio faz sentido para ti com o que tu quer, né? A carreira é minha, eu sei o que eu quero, sabe? Eu tenho esse norte. Não adianta vir um monte de coisa e eu começar a aprender tudo. Vou começar a ler todos os livros, como o Gonzaga, né? O Gonzaga é um cara que consegue ler todos os livros que aparecem. Eu não consigo, cara.
mas ele é um cara que consegue ler tudo, falar sobre os livros. O Gonzaga é um cara que eu admiro. Eu não consigo, velho. Eu leio resumo de livro às vezes, tá? Eu só vou ler aquele livro que realmente faz sentido para mim. E puxando, acho que para a gente encerrar, cara, eu queria aproveitar o que a gente comentou, a gente até falou agora de pandemia, antifragilidade e carreira, né? Como é que vocês acham que a gente pode ser um profissional antifrágil vivendo o que a gente está vivendo hoje, vivendo esse trabalho de casa, né? Como é que vocês acham que a gente pode ser um profissional antifrágil nessa situação que a gente está atual hoje? Para a gente encerrar o episódio aí. Quem quer falar primeiro? Bem, eu tava seguinte, dia 17 de março foi quando eu comecei meu confinamento. Eu, a cada 15 dias, eu vou até Blumenau ver minha filha, e ver amigos, e ver outras pessoas. Eu fiquei 4 meses isolado em casa, com pouco trabalho, a minha carga de trabalho diminuiu, os clientes pararam, né? Eu sou consultor, as empresas pararam, a DB Server deu um break, as pessoas começaram a parar. E eu fiquei 4 meses isolado, falando esporadicamente com as pessoas. E eu moro sozinho, numa cidade que eu não conheço quase ninguém. Então eu tive que me concentrar bastante para me tornar, assim, que você fala de fragilidade. Nesse momento eu podia ter feito o seguinte, ficado chorando. Era uma situação, eu podia ter ficado aqui, ter entrado numa onda de depressão. E por N fatores de personalidade, de estrutura que eu tenho, estrutura financeira, social, tudo, eu consegui parar e me concentrar e evoluir em certos pontos da minha carreira que eu senti que não estavam bons. Foi o momento que eu tirei para isso. Eu acho que nesses momentos de adversidade, o que você tem que parar e observar é 2 coisas. Aonde que eu observo nas minhas dimensões de quanto pessoas, sociais, familiares, profissionais, financeiras, religiosas, de conceitos, né, da minha moral, dos meus códigos de ética, onde que eu estou fraco aqui? E a gente tem que ser muito sincero com nós mesmos. Então isso exige um certo grau de autoconhecimento, para você julgar o que você não é bom. Para eu passar essa fase, muito engraçado, eu vi um documentário de um astronauta russo que ficou 1 ano e pouco na cápsula lunar, ISS lá. Isso. Espacial. Ficou 1 ano e pouco. Eu fiquei vendo o cara contar como que era a vida dele. E eu tirei um pouco de inspiração para mim. Foi uma jeito de tirar a minha fragilidade de estar sozinho. Ele falou, não, eu faço rotina. E, tá vindo bem, fiquei felizão. Falei, nossa, tô ficando antifrágil. Ele só me matou no final, que ele falou, sabe o que me alientava? É que eu sabia que daqui a 1 ano, eu sempre falava, daqui a tantos dias eu tô indo embora. Eu falei, putz, eu não vou saber que dia que eu vou embora, né? Então, nesse ponto eu continuei frágil. Mas você começa a procurar subterfúgios para viver nesse mundo. Então, acho que o que a pandemia exacerbou só é aquela história. Aí veio a pergunta, o quanto eu tenho medo de ser mandado embora? Se eu tenho medo de ser mandado embora, porque eu não consigo reposição. O quanto eu estou preparado para o mundo que está aí fora, né? O quanto que eu não estou só, como você deu exemplo, né, Jascone, preso só na minha realidade. O quanto que eu consigo me adaptar a uma nova realidade. Então, o que eu posso passar de ideia, de proposta por vivência, se você quer estar vivendo uma antifragilidade, comece a ter atos que comecem, você fala, não, qual que é o risco que eu estou exposto a fazer isso aqui? Qual que é o risco que eu estou tendo, simplesmente sendo um programador, ou como eu já escutei de alguns desenvolvedores, cara, meu negócio é codar. Quando o cara me fala isso, eu tenho um pouco de medo, eu falo, cara, não fica preso nesse mundo, porque já tem até software, tem programa que está fazendo código. Eu vi isso daqui, eu pensei, eu posso codar? Posso, sem saber escrever uma linha de código-fonte, eu posso fazer um sistema. Então começa a empurrar, esse cara vai ter um mundo, ele vai ser empurrado para algum lugar. Ou ele vai para negócio, entende de negócio, ou ele vai se tornar um cientista da informática, um cientista, e vai justamente construir esses sistemas que fazem isso, então ele vai ter que ser um cientista. Então qual que é o caminho que você quer ser? Porque esse caminho do meio teu aqui está sumindo. A gente tem que entender isso. Às vezes a nossa profissão vai estar sumindo. E eu questiono às vezes, será que esse papel de Agile Coach que eu estou fazendo, não daqui a um tempo também? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, o que mandava, quando eu estava estudando, era ser gerente de projeto, era a melhor coisa do mundo. E agora? Tá? Como é que a gente vai fazer isso daí? Então, acho que o recado que eu deixo é isso. Você está sempre se pensando, tentando olhar para frente e vendo o quanto você está frágil
perante esse ambiente que está aí exposto para nós. O que eu fiquei pensando no lance de pandemia, não sei de que eu ouvi essa frase, assim, mas, cara, é aquela coisa assim, como que eu gostaria de sair dessa pandemia? Porque a gente vai passar, isso é uma fase, uma etapa que está sendo mais longa do que previsto, mas como é que eu vou sair dessa história toda, né, cara? Eu vou sair do mesmo jeito que eu entrei, pior, ou pelo menos um pouco mais capacitado de se eu falar de conteúdo de capacitação, gente, quantas lives tinha na internet, quanto meetup, quanta coisa assim, cara. Eu lembro que eu via vocês basicamente no TDC Floripa e quando no TDC Porto Alegre ali, tipo, cara, já é a segunda vez que eu tô aqui, quantas semanas a gente interage, troca ideias, conectou pessoas aí. E, cara, o conteúdo tá tudo aqui. O quanto eu aprendi de coisas, por exemplo, poxa, eu comecei a ter o desejo de voltar a tocar bateria. Por quê? Porque, cara, tem um Aquiles Priesters lá, o cara que tocava no Angra, pô, começou a fazer várias lives, meu, e aquilo foi despertando, conhecendo uma série de bateristas do Brasil. Eu falei, meu, vontade de voltar a tocar. Peguei o pandeiro, peguei um instrumento, comecei a pensar de volta, e isso foi fortalecendo. Eu voltei a fazer uma coisa que há muito tempo eu fazia, palavra cruzada. Tipo assim, falei, cara, por que eu tenho que fazer palavra cruzada? Se eu ficar vendo essas tragédias na TV, eu vou morrer. Então, assim, cara, essa semana mandaram num dos grupos aqui, talvez eu vou dar uma devagada aqui, mas mandaram um vídeo lá de um cara. Eu falei, meu, quem que é esse cara? É o cara que tava com dinheiro nas cuecas. Eu falei, meu, grande coisa, aquela também não vê jornal. Tipo, ficava no jornal, eu vou morrer aqui. Lembrei do Gonzaga. Gonzaga faz isso, ele manda isso no WhatsApp. Eu também não sei de nada, cara, porque eu também não assisto notícia TV aberta. Né? Gonzaga faz isso, ele manda as coisas e eu. Gonzaga é o tiozão, né? Aquele tiozão do WhatsApp, né? Então fui, cara, eu acho que nessa pandemia eu fui pensando em várias coisas, assim, cara. Acho que a coisa que me ajudou muito foi família, né, cara? Então, ter família aqui perto, fora assim, poxa, cara, é complicado, tá longe de tudo, assim. Então cara, uma coisa que eu, durante o Coraci falou, eu fiquei lembrando, você falei, cara, nossa, ele falou várias coisas, lembra muito aquela roda da vida, acho que tem assim, que você pode, dá pra baixar em qualquer lojinha de aplicativo aí do Android ou do iOS lá, tipo, cara, você monta lá, cara, hoje eu estou assim, cara, daqui a um mês você volta lá e fala, puxa, ó, é um trabalho que envolve disciplina, cara, de você parar, refletir. Só o ato de você parar e refletir sobre como é que você está hoje já muda muito, cara, suas decisões para o final de semana. E, cara, não deixa a TV falar como que estão as coisas, cara. Deixa, às vezes, uma visão mais positiva das coisas também ajuda, né? Eu lembro do projeto, acho, da Torchworks, que vocês fizeram aqui no Brasil, que chamava Good News, que era, você entrava lá, só tinha notícias boas do coronavírus, da Covid. Cara, isso era no início, cara. Eu lembro que eu conheci isso por causa do happy hour lá do pessoal do Guma, assim, de Porto Alegre, comecei a ter contato também. Eu falei, nossa, que projeto legal, cara. É tanta notícia ruim ali que mostrava assim, ó, o pessoal tava na fase 1 da vacina e tal. E eles falam assim, quanto mais você se abastece de coisas boas, você tem um dia melhor. Então, eu fui tentando me cercar de coisas boas e dizendo não para algumas coisas. Eu falei, cara, na minha casa isso não vai entrar. Na minha casa isso vai entrar. Acho que esse lance quando você começa a tomar posição, cara, coisas começam a acontecer a seu favor. Cara. Então, foi uma das coisas que comecei a fazer aqui nesse tempo de pandemia aí. Porra, que lição aí vocês dois, cara, muito bom. E Fusca, assim, ó, faz aula de bateria, eu comecei a fazer faz aí uns 2 meses, eu acho, é muito bom, velho, é muito bom. Eu não quero virar músico, assim, mas coordenação, é um exercício, sabe? Porra, é muito bom, cara, muito bom. Vale a pena. É bom, que deu eu toquei bateria na minha vida. Eu tocava também, Coraci? Porra. Toquei já. Cara, tem sido muito bom. Mas hoje eu acho graça, me arriscava a tocar, né? Não me arrisco, não me arroga de ficar bateria. Para nós que assim, a gente trabalha muito computador, né? Só computador e sentado, porra, a bateria é ótimo, porque tu trabalha lado emocional não, mas tu trabalha muito a música, a harmonia, né, cara? Tu lê tablatura, então é muito legal, assim, a coordenação motora, né? Tu tem que beber mão, é legal, cara. Outro, cara, é uma doideira. É um exercício bacana aí para quem tá vivendo alguma dificuldade durante a pandemia. E outra coisa, e o Fusca falou, pô, que só via gente em evento, assim, ó. Cara, eu acho que
Fusca, eu acho que eu tô te vendo mais esse ano do que ano passado. Exato, é verdade. Exatamente. Porque eu já vi umas outras É. lives contigo, e daí tem a participação papinada aqui, cara, e pior que é, né? Não é assim ao vivo, mas eu acho que eu tô te vendo mais do que eu te vi ano passado, cara. Ah, cara, assim, isso foi uma das coisas legais, assim, que, tipo, poxa, a gente conseguiu, por exemplo, aqui em Maringá, pô, a gente fez o Maringá Gel Day com 4 palestrantes muito legais, cara, a gente, puxa, cara, não imaginava que ia conseguir fazer isso, cara, e a gente foi, hoje eu acho que o grupo, talvez, do Maringá Já, a gente conversa mais do que antes era, tipo, uma vez no mês para combinar o próximo meetup, não, a gente troca uma ideia, cara, aconteceu algumas coisas, assim, porque a gente começou a ter um propósito um pouco mais comum, assim, né, infelizmente forçado por uma outra coisa, né, então, acho que eu me envolvi mais com meus amigos, acho que de eventos nessa época, assim, cara, isso me ajudou bastante, cara. Ouvi, pô, você tá com essa dificuldade, estamos aqui e tal, de alguma maneira eu tô aqui para ajudar, cara. Nossa, foi muito legal, cara. Nesse ponto, você conhece, tipo, não é só o network, cara, são pessoas que, pô, vale a pena você trocar uma ideia, aprender com eles e tem sido bem legal. Show, cara, meu, que papo excelente hoje, né, Binzeira? Fala aí. Massa demais, cara. Não, é sucesso total, né, velho? Segundo episódio do Papo Pinado com 2 convidados, né, cara? A gente tem que fazer isso mais frequente. É, legal, legal. Curti. Pô, muito legal, cara. Acho que tem várias lições aí que a galera consegue aproveitar para quem não pôde assistir hoje. Cara, vai assistir depois. Quem está assistindo, compartilha aí com a galera que talvez está precisando, tá daqui a pouco passando por alguma situação aí meio difícil durante a pandemia. Cara, tem, pô, a lição de vida aí desses 2 caras aí. E assim, não é só aqui, né, que pode falar com a gente, interagir. Cara, LinkedIn. Eu costumo responder todos os comentários que vêm para mim no LinkedIn. Tem aí Fusca, tem Coraci, tem o Bins, tem Gonzaga, tem Fábio Trevalho, cara. Vamos interagir, trocar ideia, trocar experiência. Daqui a pouco a gente faz uma call aí para discutir algum assunto. Acho que vamos nós sermos antifrágeis, né, durante essa pandemia aí, e aproveitar um pouco esse momento, aproveitar de certa forma, né? Show, galera. Cara. Bins, Bom, tu faz o encerramento oficial, então? Tá bom. Cara, na realidade eu vou dar preferência pro Fusca, pro Coraci fazer o fechamento, né, cara? Cara, qualquer jabá, quer comentar alguma coisa, palavras finais aí, manda brasa, vagas e tudo. Manda aí. Tem vaga na Philips? Tem vaga na Philips. Eu não sei, cara. O que eu vou falar no final, cara? Gente, vou fazer um merchan aí, cara. Eu aprendi isso, eu exercitei isso essa semana. Eu sempre tive muita dificuldade de falar, meu, deixa o like, compartilha. Eu dou like em tanta besteira aqui, velho, coisa boa, a gente não faz o papel que a gente deve fazer, a gente vai. Então, cara, se isso for bom aqui, pô, ajuda a galera do Papo Opinado aqui. Vou mais fazer um merchan pra vocês, assim, que, cara, da mesma forma que eu aprendi tanto, acho que de alguma maneira vocês me ajudaram, eu queria contribuir e devolver isso. Então, pô, se isso foi de fato bom, ajude outros a ouvir, leve para o seu time, divulgue que, cara, coisas boas a gente tem que promover. E coisas ruins, cara, cada vez menos. Mais a gente tem que dar um joinha para baixo. E principalmente, cara, não seguir, não prover. Acho que nesse tempo de pandemia eu tô filtrando várias coisas. Falei, cara, isso aqui não, isso aqui sim, tal. Vou deixar esse último recado, desejar que todo mundo aí permaneça firme, se cuidando. Por mais que as coisas aí no país estão melhorando de Covid, mas ainda temos que ter cuidado, né? E se um ajudar o outro, cara, acho que a gente vai suportar um pouco mais, né? Esse tempo difícil aí nas empresas e entre nós. Então, acho que mais esse papo, não vou fazer nenhum merchan meu, não. Tô de boa. Beleza. Já é famoso, né? Já é famosinho. Todo mundo fala assim, não vai pra evento, não ganha dinheiro nenhum com essas coisas. Acho mais sai dinheiro aqui. Quando você começa a ganhar dinheiro com isso? Tamo junto, tamo igual. Perguntando pra minha mãe que eu tô fazendo essas lives, essas coisas, tudo, evento, ela falou, tá, e ganhar dinheiro com isso? Eu falei, não, mãe. Ela falou, isso tá parecendo as tuas bandas quando você era novo, tocava em um monte de lugar, nunca ganhou um centavo com isso. Eu falei, não, mãe, não chega a esse extremo. Não ganha nem um centavo, não, eu ainda gasto para ir nesses lugares, né?
Mas olha, estou bem feliz, obrigado pelo novo convite, pô, bacana tá falando, acompanho o canal também, fico feliz, gosto de ver os vídeos, o conteúdo tá muito bacana. O Fusca, a oportunidade de estar falando com ele, apesar do marketing barato que vocês usaram, né, de pouco a gente ia brigar, né? E tem gente que vocês têm que parar essa coisa. Vamos separar. É que tem gente que acredita nisso. A gente faz parte de um grupo comum. E o Fusca é um cara que todo mundo gosta dele, e de mim as pessoas não gostam muito. Aí vocês põem isso, que a turma fala, pô, o Guaraci é aquele cara chato que tá querendo brigar com o Fusca. Né? Então, vocês param com esse marketing barato. Hein? Mas olha. Pô, culpa do Gonzaga, hein, Guaraci? Culpa do Gonzaga. Não, mas sim, feliz de estar podendo estar participando do Fusca. É um cara que eu admiro profissionalmente bastante. Eu gosto de ver as palestras dele, porque ele é bem pragmático, ele não fica nesse mundo cor-de-rosa que algumas pessoas às vezes pintam. Eu falo, cara, isso não é um. Eu não estou vendo esse mundo que esse cara está contando. Eu gosto que o Fusca mostra o mundo real. Tá legal. Mas como é que a coisa... Eu acho ele muito frágil nas suas palestras, nos eventos que a gente vê, na maneira que ele se posiciona. Então, eu agradeço aí, galera que está assistindo, dê seu like, divulgue o canal, divulga aí no LinkedIn para a gente espalhar essas informações, para a gente criar essa discussão. Aqui a gente não está ninguém se arrogando a ser o dono da verdade, mas talvez aqui tenha sido uma janela aberta para uma discussão importante, que é como eu posso me tornar um profissional melhor e mais empregável, né? Que eu acho que o motivo... Ninguém está nessa aqui pela diversão, né? Nós estamos nessa para ganhar dinheiro. Então, como é que eu vou conseguir ganhar meu dinheiro mantendo a minha dignidade, sem perder o meu respeito, sem desrespeitar as outras pessoas? Eu acho que isso é muito importante na carreira da gente, nesses desafios da atualidade, né? Valeu mesmo aí, pessoal. Show. Muito obrigado aí, galera. Muito obrigado. Pô, valeu pelo papo. Bom final de semana aí, galera, para quem está assistindo. Valeu, queridos. É isso mesmo, cara. Não se esquece de novo, curtir, compartilhar, ligar o sininho, todo aquele negocinho de youtuber. A gente não faz isso. Aquela coisa toda. Né? A gente acaba esquecendo. O único canal do YouTube que não faz isso aí, né, cara? Ainda não tem uma propaganda. Então você consegue ver o vídeo inteiro que está sendo interrompido. Semana que vem tem Papo Pinado de novo, óbvio, né? É a Day Andrade da K21. É isso? Isso aí, é isso, né, isso aí. Quem é que vai vir? Day Andrade. Day Andrade da K21. Oh! Não lembro do tema, mas, cara, certamente será um tema bom. Gonzaguinha vai arrumar a internet dele até lá, espero. Fábio, espero que o Fábio volte também. Valeu, galera. Muito obrigado aí, ó. O Fábio não gosta de mim, ele não veio outra vez. Ele tá em treinamento, cara. Por isso ele falou. Ah, historinha. Não quis falar ou ele mentiu pra gente, mas não sei. Hoje estouramos o time box, hein, Fusca? Valeu, querido. Hein? Aí, ó. Valeu, galera. Bom final de semana. Valeu, boa noite. Tchau.